Vamos agora iniciar mais uma aula do projeto de extensão Segunda Química. Esta é a aula de número 34 do assunto de funções inorgânicas, abordando o tópico de sal e óxido. Eu sou o professor Ricardo Miranda e vamos lá para mais uma aula do projeto. Tratando sobre sais, é importante se fazer a conceituação de que o sal ele é formado por uma reação de neutralização, quando um ácido reage com uma base para formar novos compostos, que é como resultado os sais, e também como resultado forma a água, molécula da água. Então, para que possamos aprender a compreender a composição de um sal, é importante você também verificar que o sal não inicia com o hidrogênio ácido e não termina com a hidroxila da base. Então, o sal ele é isento do primeiro cátion ser o H+, e do último ânion ser a hidroxila. Os ácidos eles iniciam com hidrogênio, enquanto que as bases finalizam sua estrutura química com a hidroxila. Já o sal não, ele não vai iniciar com H e não vai finalizar com a hidroxila. E aí nós podemos ter a reação de neutralização total, onde nesta reação a quantidade de hidrogênios do ácido, como nós podemos pegar aqui no exemplo do ácido clorídrico, que tem um hidrogênio, que ao reagir com uma hidroxila, né, o hidrogênio reage com uma hidroxila do hidróxido de sódio, vai haver a neutralização completa dos hidrogênios e das hidroxilas, ou seja, a quantidade total de H+, que no exemplo do HCl é 1, e reagindo com a base hidróxido de sódio, que também tem uma hidroxila, vai formar uma molécula de água, fazendo que haja o consumo total de hidrogênios e hidroxilas, de forma que possamos caracterizar essa neutralização como neutralização total. No exemplo 2, que nós temos a reação do ácido sulfúrico, que tem dois hidrogênios, vamos lá, dois hidrogênios no ácido sulfúrico, que reage com o hidróxido de cálcio, que também tem duas hidroxilas. Nesse exemplo, a neutralização total vai gerar duas moléculas de água e podemos caracterizar assim essa neutralização total. A parte que sobra, o que sobra na base é a primeira parte do sal, enquanto que o que sobra no ácido é a última parte do sal. Nesse sentido, nós tivemos a formação do cloreto de sódio, enquanto que na reação do ácido sulfúrico, o que sobrou foi o grupo SO4 e também sobrou o elemento Ca. O que sobra na base é a primeira parte do sal. O que sobra no ácido é a última parte do sal, que formou aqui o sulfato de cálcio. Essa é a regra geral para se realizar o processo de reação de neutralização total ou salificação. Nessa reação, nós podemos também caracterizá-la como reação de neutralização parcial, onde os hidrogênios do ácido, ao reagirem com a hidroxila da base, vão poder sobrar uma quantidade de hidrogênio ou uma quantidade de hidroxila para formar sais de natureza ácida, quando eles têm hidrogênio na sua fórmula, ou natureza básica, quando tem hidroxilas na sua fórmula. Para isso, você vai apenas realizar a neutralização conforme as composições químicas do ácido e da base permitem. Ou seja, se nós temos uma hidroxila na base e três hidrogênios no ácido, a hidroxila que só tem uma vai ser a substância que vai é, indicar quantas hidroxilas, quer dizer, quantas águas serão formadas. Nesse caso, se nós temos uma hidroxila, essa hidroxila vai consumir um hidrogênio, formando uma molécula
de água. Agora, o que sobra na base, que sobrou o Na, vai ser a primeira parte do sal. O que sobrou no sal? Nós tínhamos 3 hidrogênios. Se você reagiu um hidrogênio com a hidroxila, sobrou aqui, no caso, o H2PO3. Esse é o grupo que vai compor o sal e nós temos agora um sal de natureza ácida. Se houver a sobra de hidroxilas, você vai ter um sal de natureza básica. Nesse exemplo que nós temos aqui de reações não balanceadas, qual delas corresponde a uma reação de neutralização? Então vamos olhar o primeiro exemplo. Letra A, temos o hidróxido de potássio reagindo com o ácido carbônico. Nesse caso, a reação de neutralização formou o carbonato de potássio e uma molécula de água. Então, nós teremos que verificar se essa reação se é uma reação de neutralização e se essa neutralização ela está adequada para ser representada. Nesse exemplo, nós temos o que? A hidroxila reagindo com o ácido carbônico. Nesse caso, o que faltaria é apenas indicar que são na verdade, 2 mols, né, do hidróxido de potássio para formar aqui o carbonato de potássio e também gerar 2 moléculas de água. Então, nós temos que ver qual é a reação que não é de neutralização. Nesse segundo exemplo, nós temos de novo, ó, uma base e um ácido formando sal e água. Esse exemplo já vem com a reação completamente balanceada. A letra C, nós temos o CH4 que não é ácido, o O2 que não é ácido nem base, formando CO2 e água. Se observarmos bem esse exemplo, ele é um exemplo que indica não ser uma reação de neutralização, pois neste exemplo nós não temos o ácido e uma base formando sal e água. Nós temos gás carbônico, gás metano reagindo com oxigênio gasoso, formando gás carbônico e também formando água. Ou seja, esse exemplo é um exemplo conhecido como reação de combustão, tá? E aí nós temos aqui que a resposta é a letra C, na primeira questão que não corresponde a uma neutralização. No outro exemplo, nós temos aqui, sabendo que a reação de neutralização total é aquela em que todas as hidroxilas da base interagem com os hidrogênios ionizáveis do ácido, para formar moléculas de água, qual será a fórmula do sal? Ao haver a reação entre o hidróxido de antimônio 5 e o ácido pirofosfórico. Então vamos aplicar o hidróxido de antimônio 5. Então nós temos aqui, ó, hidróxido de antimônio, SbOH5, que reage com o ácido pirofosfórico. Então, o que é preciso fazer? Se é uma neutralização total, nós temos que pegar e igualar a quantidade de hidrogênios com hidroxila. Se nós temos aqui, ó, 5 hidroxilas e nós temos 4H+, essa quantidade não está igualada. Quando acontece isso, nós temos que pegar o valor que está na hidroxila, aqui ao lado da hidroxila, colocar na frente do ácido e também o número ao lado do hidrogênio, colocar na frente da base. E após essa troca desses índices, nós temos que multiplicar os valores. Então fica 4 vezes 5, nós teremos um total de 20 hidroxilas. Da mesma forma, nós vamos ter 5 vezes 4 aqui no ácido, vai dar 5 vezes 4, também serão 20 hidrogênios agora. Nesse caso, nós vamos ter a quantidade ajustada de hidrogênio e hidroxila, que vai ficar 20 hidroxilas
reagindo, 20 hidroxilas é negativo, reagindo com 20 hidrogênios, formando um total de 20 moléculas de água. Então, nós teremos aqui um resultado que vai ser de 20 moléculas de H2O, certo? Que é água. 20. E o que vai sobrar para formar o sal? Aqui na base vai sobrar o antimônio 5, certo? Enquanto que no ácido sobrou o P2O7. Um detalhe muitíssimo importante, caro estudante, é que esse número que fica na frente aqui da substância, ele vai ficar ao lado no sal, ó. No sal ele vai ficar ao lado. Então nós temos um 4 na frente da base e um 5 na frente do ácido. Esse 5 ele vai ser colocado entre parênteses aqui para o sal. Por que entre parênteses? Porque esse grupo negativo, que é o pirofosfato, ele é um grupo que contém dois elementos, que é o fósforo e o oxigênio. Nesse exemplo, nós vamos ter a fórmula SB4P2O75. Então, vamos verificar lá qual é a resposta. SB4P2O75. Cadê essa resposta? SB4. Opa, letra C corresponde à reação, ao sal formado por essa reação de neutralização. Continuando, vamos rapidamente tratar sobre a classificação dos sais. A classificação dos sais, nós vamos ter o sal que tem a presença de oxigênio, tá? Então basta você verificar aqui, ó, o sal chamado de oxissal, ele vai ter o oxigênio, vamos ver aqui, ó, sulfato, que é CaSO4, sulfato de cálcio, carbonato de cálcio, nitrato de potássio, todos têm o oxigênio, é um oxissal. Enquanto que o sal que não tem oxigênio, nós deveremos chamá-lo de halóide. Halóide é aquele sal sem o oxigênio. Quando nós temos dois elementos no sal, ele vai ser chamado de binário. Se o sal tiver três elementos, como cálcio, enxofre, oxigênio, ele é ternário. E o sal com quatro elementos, como aqui, ó, sódio, carbono, nitrogênio e oxigênio, é o sal que é chamado de quaternário. Também nós vamos ter o sal com a presença de água ou não. O sal com a presença de água, ele é o sal hidratado. E o sal sem a água é o sal anidro. Anidro não há presença de água. Nós temos também os sais neutros ou normais, que é o sal que contém um cátion e um ânion, apenas um cátion e um ânion, que o primeiro elemento ele é o elemento que compõe o cátion, o último elemento é o que compõe o ânion. Então nós temos aí o sal normal ou sal neutro, o sal ácido ou hidrogenossal, que é aquele sal que tem a fórmula com o hidrogênio, né? O hidrogênio bem no meio da fórmula, não é no início, é sempre no meio. Assim como os sais básicos ou hidroxissais, que tem a hidroxila no meio da fórmula. Hidroxila no meio da fórmula, sal básico ou hidroxissal. Os sais duplos ou mistos, eles já vão ter dois cátions, aqui o sódio e o potássio são os cátions, ou podem ter dois ânions, que é o cloreto e o brometo, aqui que é o Cl-Br-. Ok? Agora, para nós termos a conclusão, nós temos que também conhecer a fórmula do sal alúmen. O sal alúmen é aquele sal que tem esse tipo de fórmula característico aqui, ó. É esse formato da fórmula, podendo apenas ter uma simplificação nos seus valores de cada grupo ou elementos. Então, o sal alúmen é um sal que contém dois tipos de cátion ligados ao grupo sulfato e associados a uma quantidade de água. Ele é um sal caracterizado como se fosse sal duplo e também sal hidratado ao mesmo tempo. Um sal que parece duplo hidratado é um sal alúmen. E ele é um sal que contém o grupo SO4, também conhecido, mais conhecido, tá? Dentro da química como o grupo sulfato.
Ok? Então, esse grupo sulfato é o grupo que vai dar característica na presença de dois cátions como um sal do tipo alúmen, tá? Então, nós vamos ter aqui na fórmula, ó, nós vamos ter em sua fórmula a seguinte característica, ó. Nós vamos ter o o grupo SO4 ligado a um primeiro cátion X2, o grupo SO4 ligado ao segundo cátion Y2 com um 3 ao lado aqui, ó, e 24 moléculas de água. Nós podemos ver como exemplo K2SO4, CR2SO4, 24 moléculas de água. Ou no último exemplo, Na2SO4, Bi2SO4, 24 moléculas de água. Podemos ter nesse sal alúmen a simplificação, que é o que nós vamos acabar de encontrar aqui nesse exemplo. Olha o exemplo aqui, pessoal. Esse primeiro sal aqui, ele é um sal do tipo ácido. Então, a letra A é o número 3. Então, vou dizer aqui que o 3 é o A, certo? O sal da letra B, ele é um sal que só tem a molécula da água. Então, ele é um sal hidratado. Então, vou colocar aqui, ó, hidratado. Então, o B é o 5. O 5 é o B. Podemos ver também que o ácido da letra C, que é o ácido KNaSO4, é um sal caracterizado como sal duplo, ou seja, nesse sal duplo, vamos ter aqui, ó, o A é o 3, o B é o 5, o C é um sal duplo, que é o 4. 4. A letra D, olha só a letra D que ela aparece a fórmula de um sal alúmen, ó. Tem potássio, alumínio ligado ao grupo SO4 e 12 moléculas de água. Como assim, professor? É porque a fórmula seria K2SO4 com Al2SO4 3 e 24 moléculas de água. Aconteceu que esse ácido ele foi simplificado. Como assim simplificado, professor? Olha lá, pessoal, vamos observar bem. O K2 e o Al2, eu vou colocar aqui um do lado do outro. O SO4 tem 1 e mais 3 vai dar um total de 4SO4, certo? 4 SO4. E as 24 moléculas de água. Podemos perceber que é possível simplificar tudo isso por 2. Dá uma observada com calma, que você vai ver, ó, divide por 2 o K, divide por 2 o Al, divide por 2 o SO4, divide por 2 a molécula de água. E aí a fórmula vai ficar KAlSO4, 2, 12 moléculas de água, como é possível ver aqui na letra D. Ok? Então, nós temos que essa letra D é um exemplo claro de que há a presença de um sal alúmen simplificado para tentar fazer o aluno se embananar, né? Ele se confundir. A letra E, nós temos aqui um sal neutro. Cadê o sal neutro? É 1, ó. A letra E é o sal neutro, enquanto que a letra F contém hidroxila, então é um sal básico que é o número 2. Então a nossa resposta é o A é o 3, a resposta vai dar a letra C. O A é o 3, o B é o 5, o C é o 4, o D é o 6, o E é o 1 e o F é 2. Agora, nós precisamos tratar sobre a nomenclatura dos sais. Qual é a regra geral, pessoal? Nós teremos que usar como regra geral apenas a inclusão de 3 tipos de sufixo. No ácido, nós tínhamos o hídrico, o ico e o oso. No sal, nós vamos ter, se o ácido era hídrico, o sal automaticamente se torna eto. Se o sal era ico no seu sufixo, o sal fica ato. Enquanto que o ácido, sendo oso,
o sal fica ito. E aí nós vamos ter que também fazer uso desta tabela que já foi apresentada lá no assunto de ácidos, onde o NOx 7 vai dar o prefixo per juntamente com o prefixo ato, ou os NOxes, possíveis NOxes 6 e 5 vão apenas dar o sufixo ato, os possíveis NOxes 3 e 4 vão dar o sufixo ito, enquanto que o 1 e o 2 vão dar os sufixos, na verdade aparece o prefixo pré, o prefixo hipo, juntamente com o ito. E aí nós vamos ter as possíveis formas de usar nomenclatura para os sais. Ó, se o sal não tem oxigênio, é só incluir o eto, o sufixo eto. Então fica nesse primeiro exemplo, cloreto de sódio. Se ele tem oxigênio, esse aqui é o exemplo do sulfato de sódio. De novo, sem oxigênio, fluoreto de sódio. E assim nós teremos vários exemplos de nomenclatura para os sais. Se nós tivermos o NaClO, vamos aqui observar qual é a nomenclatura do NaClO. Para isso você precisa indicar que o oxigênio tem NOx-2, enquanto que o elemento sódio, que é da família 1A da tabela periódica, ou seja, família dos metais alcalinos, ou família 1 apenas, né? Pela classificação atual é família 1, nós vamos ter que fazer a multiplicação depois que se inclui o NOx. Então fica o sódio 1, 1 vezes 1 é mais 1, e o oxigênio também tem 1 aqui, ó, no seu índice, 1 vezes menos 2 é menos 2. Então, qual é o NOx do elemento Cl, que é o elemento central? Nós deveremos encontrar ou pensar, refletir e raciocinar qual será o número que nós precisamos colocar aqui no meio que vai fazer com que 1 menos 2, 1 menos 2 dê 0. 1 menos 2 para 1 menos 2 dar 0, você precisará usar a seguinte técnica. Ó. Você apenas subtrai. Quanto é 1 menos 2? Menos 1. Então, esse resultado central é o mesmo valor sem o, na verdade, com o sinal trocado. Então, você vai colocar aqui 1 mais 1 menos 2, que vai dar 0. Depois que você faz esse raciocínio, escolhendo o elemento, o número adequado para neutralizar, ou seja, para deixar a carga total igual a zero, o NOx total igual a zero, você vem aqui na tabela, olha para a tabela, veja aqui na tabela onde é que nós temos o valor que deu lá no elemento central, que foi o 1, né? 1 você precisa usar hipo e também precisa usar ito. Então nós vamos ter como nome deste sal o uso do hipo e o uso do ito. Então vai ficar hipo, né? Olha lá, hipo. O elemento central é o cloro, clorito de sódio. Então esse sal é chamado de hipoclorito de sódio. Vamos verificar como é que fica então a nomenclatura. A nomenclatura do NaClO é hipoclorito de sódio. Passando aqui, pessoal, é preciso se observar na química. É preciso observar na química que os elementos da família, como já foi citado anteriormente, a família 1 ou família dos metais alcalinos terrosos, todos os elementos têm NOx mais 1. Enquanto que na família 2, o NOx é mais 2. Nós temos vários elementos com NOx variável, como crômio, que pode ser 2 e 3, manganês, que pode ser 2 e 3, ferro pode ser 2 e 3, cobalto pode ser 2 e 3, níquel pode ser 2 e 3, ou seja, elementos com NOx variável. O zinco ele é sempre mais 2, cádmio mais 2, a prata é mais 1, alumínio é mais 3. E também os ânions com suas cargas. O carbono pode ser até menos 4, o nitrogênio pode ser
menos 3, o fósforo pode ser menos 3, oxigênio, enxofre, selênio e telúrio pode ser menos 2, flúor, que é o fluoreto, cloreto, brometo e iodeto podem ser menos 1, né, se não tiverem associados ao oxigênio. E aí nós vamos ver aqui, ó, várias nomenclaturas que fica no material para o aluno ir aqui, ó, revisando, estudando e alimentando o conhecimento por meio de suas pesquisas, né? Então nós temos vários grupos negativos aqui, onde nós podemos dizer que entre eles existem uns que aparecem bastante, como nós temos o fluoreto, o brometo, que são menos 1, né? Temos também os grupos nitrato, que é menos 1, o grupo perclorato, grupo também aqui, ó, o CO3, 2 menos, que é o carbonato. Nós temos também grupos importantes como o sulfato, que aparece bastante, né? Ou também podemos citar o fosfato. São grupos muito que estarão aparecendo bastante na nomenclatura dos sais e também de ácidos. E para confirmar aqui, os cátions, né? Nós temos com NOx fixo, metais alcalinos, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, com NOx fixo mais 2, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. A prata é mais 1, o zinco é mais 1, o alumínio é mais 3 e outros elementos com NOx variável que é importante você, estudante, de vez em quando fazer uma leitura da tabela para poder ir também exercitando e aos poucos ir se familiarizando com essas informações e se adaptar com elas, né? E aí nós vamos ter, né, vários sais que têm hidrogênio. Para fazer nomenclatura de sal com hidrogênio, você usa duas técnicas, colocando a palavra hidrogênio ou colocando a palavra ácido. Para isso, você tem que contar a quantidade de hidrogênios. Então, nós temos aqui, ó, fosfato, né, ligado ao sódio e dois hidrogênios. Se você for usar o hidrogênio, você tem que colocar que são dois hidrogênios aqui, ó, dihidrogênio, fosfato de sódio, ou fosfato de ácido de sódio. Esse di, ele vai se referir a 2, e nesse exemplo é 2 o que? 2H+, que é hidrogênios. Se nós tivermos apenas um hidrogênio, que é o exemplo aqui do NaHSO4, você vai usar o monohidrogênio sulfato de sódio e sulfato monoácido de sódio. A mesma regra do di, do tri, do mono, você usa para base. Só que na base você vai colocar dihidróxido ou então dibásico para ter a nomenclatura dos seus compostos básicos ou ácidos correspondentes, tá? E aí vamos lá, continuar. Quando o sal tem dois cátions, você vai colocar a nomenclatura seguindo a mesma regra, só que você adiciona o nome dos dois cátions. Aqui, ó, sulfato, o duplo, ele é um termo utilizado, mas não obrigatório. Você pode colocar sulfato duplo de sódio e amônio, ou sulfato de sódio e amônio também é aceito, tá? Fosfato de potássio e magnésio, ou fosfato duplo de potássio e magnésio. Quando nós tivermos 2 ânions, aí fica um pouco mais desnecessário o uso do termo duplo. Então nós temos aqui, ó, brometo, cloreto de cálcio. Nós temos cloreto, nitrato de magnésio. Então essa é a forma que você usa para dar nome de sais com dois cátions ou dois ânions. Se o sal é hidratado, basta você colocar a quantidade de moléculas de água. Como é o exemplo, 2 águas, você vai usar o dihidratado. Então, sulfato de cálcio dihidratado, sulfato de cobre 2, no caso, sulfato de cobre 2, penta, olha o 5 aqui na frente da água. E 10 moléculas, nossa, sulfato de sódio decaidratado. Então, esses compostos, eles apresentando hidratação, você vai dizer a quantidade de águas usando seus possíveis prefixos. No caso aqui, qual é o sal que representa o sulfato de cobre pentahidratado? Nossa, esse aqui é fácil porque é só buscar onde é que tem 5 moléculas de água. Mas o sulfato, pessoal, ele é o grupo SO4 com
carga de 2-. Então você vai analisar que a letra D pode te levar ao erro, porque ela tem 3, né, no oxigênio aqui do SO3. Está errado. A fórmula correta é CuSO4. SO4 que corresponde ao sulfato. Ok? Dando continuidade ao assunto, quando se falar de óxidos, os óxidos são compostos binários. Esses compostos binários apresentam dois elementos como carbono e oxigênio, gás carbônico, hidrogênio e oxigênio, água, a Al2O3, alumina, CaO, óxido de cálcio. Então nós temos aqui que esses compostos eles são binários, só tem dois elementos e cada um deles, como eu vou aqui ampliar, eles vão ter NOx-2 no oxigênio. O oxigênio ele é mais eletronegativo, ou seja, ele atrai, ele tem a capacidade de puxar os elétrons e se tornar o elemento com a carga negativa, com exceção de óxidos que têm, de elementos, na verdade, compostos que têm o flúor ligado no oxigênio. Nesse caso não é óxido porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Por causa desse flúor, esses compostos não são óxidos. E os óxidos são classificados como óxidos ácidos, óxidos básicos, óxidos anfóteros, neutros, duplos, peróxidos e superóxidos. Para isso, você vai analisar quais são, principalmente, o elemento ligado ao oxigênio. Porque elementos do grupo 1 e até o 2 da tabela periódica vão formar óxidos de tipo básico. Enquanto que os elementos centrais aqui, eles formam óxidos de várias naturezas, formam óxidos ácidos, óxidos anfóteros, também formam compostos peróxidos, e aí você vai ter que os elementos do meio da tabela periódica e da família 13, 14, 15 e 16 vão ter uma variedade maior na composição e na classificação desses óxidos. E para continuar, vamos rapidamente verificar aqui, ó. Olha como é que você faz a nomenclatura de um óxido. É bem simples, pessoal, muito simples mesmo, tá? Quando você tiver o óxido de caráter covalente, quer dizer, não tem metal, você coloca o prefixo. O prefixo é mono para 1, di para 2, tri, tetra, ou então você vai colocar essa nomenclatura, esse prefixo você usa tanto para o elemento com a parte do oxigênio, quanto a parte do elemento que está ligado a esse oxigênio. Nesse caso, nós temos um oxigênio e um carbono, fica monóxido de monocarbono. Aqui nós temos 5 oxigênios, pentóxido de dinitrogênio. 3 oxigênios, trióxido de difósforo. Aqui, ó, água, monóxido de dihidrogênio. E nós assim temos a nomenclatura desses óxidos. Se o óxido tiver metal, principalmente a família 1 e 2, você vai colocar só óxido de e o nome do metal. Ou seja, ele vai ficar óxido de sódio, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de potássio e assim você dá continuidade. Enquanto que quando o óxido tiver elementos com NOx variável, que já foi mostrado para vocês, como o cobre, que vale 1 e 2, o mercúrio vale 1 e 2, o ouro vale 1 e 3, esses elementos aqui, eles formam dois óxidos, por exemplo, vai formar o A, o 2O, e aqui vai formar o A, o 2O3, porque esse ouro aqui é o ouro 3 e esse aqui é o ouro 1, tá, pessoal? E assim por diante. Você vai ter as possíveis fórmulas e composições desses óxidos. Então nós temos aqui o óxido de sódio, óxido de alumínio, óxido de ferro 2, óxido de ferro 3. Por quê? Como é que tu vai saber isso? Quando o elemento tiver dois nóxidos, como o ferro, que forma FeO, e também forma Fe2O3. Foi mostrado para vocês em uma das aulas anteriores que
quando você tiver elementos com NOxes diferentes, você pega aqui o valor do seu NOx aqui da valência e transforma em índice. Aí vai ficar ó, Fe2O3. Então você faz essa alteração. Quando você tiver um óxido, olha só, ferro com O e ferro com O3, Fe2O3, verifica que esse ferro que tem só o que aconteceu com ele? Fe mais 2O menos 3. Esse 2 ele veio para baixo, o 2 do oxigênio veio para baixo. Então ficou Fe2O2, que você pode dividir por 2, tá? Você pode dividir por 2 porque é 2 com 2, divide por 2 vai ficar a fórmula FeO. Então esse ferro é o ferro 2. Nesse sentido, você vai chamá-lo de óxido de ferro 2 ou óxido ferroso. Assim como você vai ter aqui óxido de ferro 3 ou óxido férrico. Ok, pessoal? Quando você tem o menor NOx, você pode chamar de oso. E quando você tem o maior NOx, você pode chamar de ico. Então, o ferro 2 é o ferroso, que é o óxido ferroso, e o ferro 3 é o férrico, que é o óxido de ferro 3, tá? Com o ferro 3, tá? E aí, reforçando aqui a tabela, né? Reforçando a tabela, você poderá ter várias formas de utilizar esse íco e uso. O cobre 1 vai ser cúprico e o cobre 2 vai ser... O cobre 1 é cuproso, enquanto que o cobre 2 ele é cúprico, tá? Só para confirmar, ó, cobre 1 cuproso porque ele é o menor NOx, tá? Menor é oso, maior é ico. Então você vai usar aqui, ó, o 1 que é o menor, oso, o 2 que é o maior, ico, cuproso, cúprico, tá? E aí você vai fazendo as determinadas nomenclaturas, como já foi mostrado, o óxido do ferro ele pode ser maior que é o 3 e ele pode ser menor que é o 2, então óxido férrico, óxido ferroso. O cobre pode ser o cobre menor, que é o cobre mais 1, e o cobre pode ser também mais 2, que é o maior. Então o menor é oso e o maior é ico. E assim você segue para dar nomenclatura de todos os outros óxidos. Se tratando de classificação, os óxidos básicos, eles têm uma característica de um óxido elemento que está ligado ao O. Esse elemento, geralmente, ele vai ter uma, um NOx até 4, mas ele geralmente é baixo, entre 1 e 2, tá? Alguns casos pode ser até 4. O óxido anfótero, caracterizado pela presença principalmente do crômio, do manganês, do zinco e do alumínio, esses óxidos anfóteros eles já vão ter óxidos nessa faixa também mais próximo de 4, tá? Eles se confundem muito com óxidos tanto ácidos quanto básicos. E os óxidos ácidos, que eu posso colocar como classificação aqui importante também, eles têm NOx acima de 4. E aí vamos verificar aqui a exemplificação, ó. Olha só, sódio da família 1, magnésio da família 1, esse crômio aqui é crômio mais 2, esse cobre aqui é o cobre também mais 2, aqui é o cobre mais 1, o ferro é mais 2, aqui o ferro é mais 3, ou seja, os óxidos eles estão baixo desses elementos. Esses óxidos eles vão reagir de duas formas. Eles reagem com a água, quando um óxido ácido reage com a água, ele forma a base. Agora, se um óxido básico reage com ácido, ele vai formar o sal e também vai formar a água. E aí nós temos aqui ó, um óxido que é um óxido básico reagindo com a água, ele vai formar apenas a base. Se for a reação do óxido básico com um ácido, já forma sal e água parecido com o sistema da reação de neutralização que eu mostrei para vocês na exemplificação anterior sobre sais. Tá? Então vamos lá recordar. Óxido básico com água forma base. Óxido básico com ácido forma ácido. E também forma água. E óxido
básico com o óxido ácido, que vai ser falado logo mais à frente, vai formar só o sal. Vamos confirmar isso aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, que o ácido, que os óxidos ácidos também podem ser chamados de anidridos. Esses compostos eles estão mais formados pelos elementos da família 14, 15, 16 e 17 da tabela periódica. Como eles têm elementos dessa família, eles vão ter a característica de serem óxidos ácidos, porque o óxido ácido ele é covalente, enquanto que um óxido básico ele é iônico. Aí você pode ver, aqui o N é mais 2, e você pode perguntar, professor, você falou que o mais 2 é básico, mas por que aqui não é básico? Porque esse composto é covalente, né? O NO é um elemento com natureza química de ser covalente, tá? Esses óxidos, eles vêm da reação de desidratação da água. A água sofre a perda do H2O. Então eu tenho aqui esse ácido, ele vai perder H2O. Perde aqui, ó, HO e perde o H. Quando sair o H2O, ele vai ficar com a fórmula, ó, sem os hidrogênios. E aí ele vai ficar SO3, ou seja, esse óxido agora é um composto que foi gerado por desidratação de um ácido, ok? E aí nós vamos ter que os óxidos vão reagir também com a água para formar o que? Formar ácido. Enquanto que quando eles reagirem com a base, vai formar sal e água, ok? Aqui nós temos o exemplo do gás carbônico, que é o óxido ácido, reagindo com a água, formando o ácido carbônico. O pentóxido de nitrogênio reagindo com a água forma ácido nítrico. É, SO3, trióxido de enxofre, reagindo com a água, forma ácido. E aí vamos ter aqui, ó, o gás carbônico reagindo com o hidróxido de cálcio, forma sal e água. Veja a diferença. É porque o óxido ácido reagiu diretamente com a base. E aí nós temos aqui vários exemplos, tá, de reação de óxidos com a água, formando vários tipos de ácidos. E para dar continuidade no assunto, nós precisamos também falar dos óxidos anfóteros, que são óxidos que têm a capacidade de reagirem de forma a terem um comportamento duplo. Por que comportamento duplo? Esses óxidos, eles reagem, pessoal, tanto com o ácido e eles reagem com a base também. O óxido anfótero, né, ele reage com o ácido e reage com a base, formando sal e água. Das duas formas ele forma sal e água. Isso é muito interessante, essa reação, porque a mesma substância reage de duas formas. Então aqui, ó, o Al2O3 reage com o ácido e de novo o Al2O3 agora reage com a base. Ele faz um jogo duplo de reação, formando sal e água. Ele é chamado de óxido anfótero. Anfótero tem comportamento duplo de reagir com o ácido e de reagir com a base. Na hora que o óxido anfótero reage com o ácido, ele está se comportando como uma base. Veja bem, quando o óxido reage com o ácido, ele se comporta como base. Quando ele reage com a base, ele se comporta como ácido. Ok? Aí também nós temos os óxidos que são chamados de neutros, que são representados principalmente pelo monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, monóxido de nitrogênio e a molécula da água, que é o monóxido de hidrogênio. Esses óxidos, eles não reagem com a água, não reagem com ácidos. Eles podem reagir, por exemplo, com oxigênio. Então, eles vão ser chamados de ácidos neutros ou óxidos neutros ou indiferentes, porque eles não têm as reações principais aqui de reagir com água, reagir com ácidos, ok? E aí você vai classificá-los principalmente por, por essa presença desses quatro tipos de óxidos, né? Um deles é muito interessante, que podemos classificar aqui, que é o N2O, que ele é utilizado também nos cilindros de automóveis para dar uma potência no motor, pessoal, tá? Ele aumenta, né, na forma daquele nós que eles usam como um aditivo, digamos que seja um aditivo para combustão, e aí ele vai lá e dá uma potência enorme na queima e aumenta a potência da ignição lá do
do motor está se movimentando, os cilindros se movimentando com maior velocidade, aumentando a velocidade do veículo consecutivamente, tá? Eles também são importantes, na verdade, eles são preocupantes porque a emissão desse tipo de óxido vai aumentar a questão do efeito estufa e também esses óxidos, eles também são, esses óxidos de N2O são conhecidos como gás hilariante, né? Eles até mesmo, pessoal, foram utilizados com anestésicos para possíveis cirurgias que precisavam ser feito corte, né, no organismo, no tecido, e para evitar a dor, eles anestesiavam com o N2O. Podemos também lembrar do monóxido de carbono, que é um óxido preocupante, porque ele pode até mesmo causar asfixia e levar a pessoa a óbito, né, devido a ele ocupar o espaço do oxigênio na reação lá com a hemoglobina. E também para finalizar, o monóxido de nitrogênio que pode, pessoal, ser responsável por acidificação da água da chuva, causando o fenômeno da chuva ácida, né? Causando danos enormes ao ambiente, né? Ao meio ambiente, às águas de reservas, a água utilizada para como água potável, né? As indústrias, as cidades, porque essa chuva ácida ela causa corrosões em vários tipos eh, em vários tipos de meio, tanto nas cidades quanto nas florestas que queimam, a acidificação da água. É muito preocupante a presença do monóxido de nitrogênio, porque ele vai formar principalmente o ácido nitroso e o ácido nítrico, né? E isso causa uma acidez no ambiente e levando aos ambientes que ficarem expostos a esse ácido a determinados efeitos bem ruins. E os óxidos duplos também, que rapidamente precisa ser falado, são óxidos que podemos dizer que eles têm a característica dupla porque eles são formados pela combinação de dois óxidos, que são os óxidos com elementos de inox variável. E é fácil identificá-los porque o M, que é o elemento aqui, que é a representação do elemento, ele vai ter o NOx fracionado, pessoal. O NOx fracionado aqui é 8/3. É o único exemplo de óxido que o NOx é fracionado, tá? E aí você tem como se fosse a combinação, né? Olha, juntando o FeO com Fe2O3 forma o óxido duplo que vai ter NOx 8/3 para o ferro, tá? E para nós termos a conclusão desta aula, nós vamos falar dos peróxidos. Os peróxidos eles vão ser óxidos em que o elemento vai estar sendo hidrogênio, qualquer elemento da família 1 da tabela periódica, família 2 da tabela periódica, prata e zinco. É importante lembrar o NOx de cada um desses elementos para na hora que fazer a composição, por exemplo aqui, se nós utilizarmos o hidrogênio, ao utilizar o hidrogênio, você tem que o hidrogênio ele é mais um. O peróxido ele sempre vai ter o O com o índice 2 aqui embaixo e esse índice 2 vai fazer com que o NOx do peróxido seja -1. Só que o oxigênio em si, ele é -2. Então esse -2 do oxigênio, ele vai descer aqui, ó. Ele desce para formar o quê? Formar o H2. Só que esse O, ao mesmo tempo, ele tem um 2 aqui ao lado que vai fazer com que o NOx dele seja -1, porque olha o que acontece aqui no peróxido. Nós temos que o O é -1, ó, dois oxigênios que é um ligado ao outro, dando uma carga total de -2, ó. O peróxido tem oxigênio, oxigênio, vamos lá, oxigênio ligado a oxigênio. O oxigênio é -1, o outro oxigênio é -2, -1, dando um total de -2. Esse 2 é que desce aqui. Mais um oxigênio no peróxido, ele é -1, tá? Já quando tu tem elementos com NOx mais 2, como é o exemplo do magnésio, esses NOxes vão se anular aqui. 2 e 2 anula e você vai ter aqui, ó, apenas o 2 característico. Sempre tem que ter o 2. Todo peróxido tem que ter esse 2 aí. Todo peróxido tem que ter o 2, ó. H2O2,
MgO2. Olha, vamos pegar os outros exemplos aqui, ó. Olha os outros exemplos. Na2O2, Li2O2, sempre o O com o número 2, tá? Sempre o O com o número 2. Se algum desses elementos aqui, ó, se algum desses elementos estiver ligado ao oxigênio e esse oxigênio tiver com o índice 2, tá? Nós vamos ter o exemplo de um peróxido, onde o O vai valer -1. Um dos peróxidos mais conhecidos, muito utilizados, é o H2O2, conhecido como peróxido de hidrogênio, que está na composição da água oxigenada. Para você fazer o nome de um peróxido, basta você colocar o nome, ó, peróxido de hidrogênio, peróxido de sódio, peróxido de zinco, peróxido de cálcio, peróxido de magnésio, peróxido de prata e assim por diante. Você tem a nomenclatura de cada um deles, tá? Então vamos ver aqui qual é, para finalizar, qual é a nomenclatura desses óxidos. Aqui é dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre. Nesse exemplo, a letra B é a nossa resposta. E eu quero agradecer a cada um de vocês que pôde ter tempo de assistir essa aula, tá? A paciência e também a gentileza de terem contribuído aí participando do projeto Segunda Química coordenado pelo professor Eduardo Bechara. Até a próxima aula, pessoal.